Bom dia, pessoal. Estive olhando as provas de vocês. O pessoal não foi tão bem assim quanto eu imaginava. Vamos ter que fazer provavelmente uma recuperação. Mas como vocês estão aí em época de Enem, se complica um pouquinho. Mas ainda temos mais uma avaliação, peso 2,5. Essa avaliação é mais curta, vai ter menos conceitos, menos conteúdo. Então eu espero que o pessoal se recupere aí nessa segunda avaliação. Os trabalhos, é só entregar os trabalhos corretamente que vai ter a nota máxima, né? Então consegue somar aí 5 pontos, ou perto de 5, da nota dos trabalhos, vai precisar de 2 pontos só nas duas provas, para ter a média. Tá bem? Bom, para essa aula assíncrona de hoje, a ideia é continuar tratando daqueles conceitos que a gente viu. A gente viu na aula passada o conceito de fluxo magnético. O fluxo magnético era dado pelo campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre eles, entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Tá? Então aqui, campo, área, e aqui o ângulo entre o campo, vetor, e o vetor normal, a superfície. Se a gente tiver um campo uniforme assim, apontando para a direita, e uma área assim, o vetor normal é perpendicular a essa área e aponta para cá. Estou formando um ângulo de 90 graus aqui em relação à superfície. Esse ângulo que aparece aqui, então, vai ser o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético. Eu mostrei na aula passada 3 situações, onde dá o máximo, onde dá o mínimo de fluxo. O máximo vai dar quando essa área for perpendicular ao campo, ou seja, o vetor normal dá um ângulo zero em relação ao campo magnético. Vai ter o valor mínimo de fluxo quando essa área for paralela ao campo. O número de linhas que atravessa a área vai ser bem pequeno. O vetor normal aponta para cima, o ângulo vai dar 90 graus entre o B e o N. Então a gente vai ficar com cosseno de 90, que é zero. Então o fluxo fica igual a zero. Tá? Um passo intermediário, então o ângulo vai ter um determinado valor aqui, vai dar um fluxo diferente. Tá? Sei lá, 30 graus, 40 graus. Bom, a unidade do fluxo magnético no sistema internacional é o Tesla vezes metro ao quadrado, vai receber o nome de Weber. Tá? É a mesma coisa que Weber. Bom, também apresentei na aula passada, deixa eu pegar o apagador. Também apresentei na aula passada a lei de indução de Faraday, ao finalzinho da aula. Basicamente afirma que o fluxo variar com o passar do tempo, aparece uma força eletromotriz induzida que é dado por menos variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Aqui a gente está pensando para uma espira. Então aquela área que eu apresentei antes seria um fio condutor no formato quadrado, formando uma espira quadrada. Calcula o fluxo e vê a variação do fluxo naquela espira
vai dar uma força eletromotriz induzida na espira, um sentido definido pela lei de Lenz, que é esse sinal de menos aqui. Eu expliquei um pouquinho rápido na aula passada, talvez eu retomar hoje. Se for para mais de uma espira, para N espiras, essa força eletromotriz é menos N, o número de espiras, delta φ, variação do fluxo com o tempo, para N espiras. Então, se a gente quiser gerar mais força eletromotriz, ao invés de usar um único fio enrolado no meio do campo, variando o fluxo, a gente usa uma bobina, a gente usa um solenoide com N espiras, e aí a força eletromotriz vai ficar multiplicada por esse N. Tá bem? Força eletromotriz é dada em volts, a gente já viu isso lá quando falou do gerador. Tá? Então, variação do fluxo pelo tempo tem unidade de volt. Tá bem? Bom, então, se a gente quer gerar força eletromotriz induzida, a gente precisa de variação de fluxo. Vamos ver quais são as possibilidades que a gente pode ter para fazer variar o fluxo. Tá? Formas de variação do fluxo. Fluxo magnético. Tá? Primeira forma é variando o campo magnético. Por exemplo, a gente pensar uma única espira, assim. Uma única espira. Se a gente pegar um ímã aqui em cima, norte e sul, e aproximar da espira. Então o que vai acontecer? A intensidade do campo magnético vai aumentar, as linhas de campo que vão cortar aqui essa área, bom, vai aumentando, as linhas saem do norte e apontam para o sul. Então, se eu aproximar o ímã, eu aumento o fluxo magnético. Outra situação seria pegar o ímã norte e sul e afastar ele. Aí o número de linhas que atravessam essa área vai diminuir, então vai diminuir o campo. Aí, então aqui aumenta o campo e aqui diminui o campo. Como o fluxo está associado com o campo vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo entre eles, e aqui está na posição onde dá fluxo máximo, o vetor normal está na mesma linha vertical aqui no caso que o ímã, então o ângulo seria 0 graus, vai dar um fluxo maior, aumenta o B, fluxo maior, diminui o campo, fluxo menor. Primeira situação. Uma segunda situação para mudar o fluxo seria pensar variar a área. E aí alguém poderia dizer, bah, mas como é que ele vai variar a área? Ele não precisa variar a área física da espira. Precisa variar a área que está sujeita ao fluxo magnético de um campo.
Tá? Então, uma possibilidade é pensar um campo magnético entrando vou fazer ao longo de todo o quadro assim. Um campo magnético entrando, campo magnético entrando, e a gente imaginar uma espira assim, está se movimentando para cá com uma certa velocidade v. Percebam que a área efetiva onde tem o fluxo inicialmente é isso aqui, e a área vai aumentando conforme a espira vai entrando no, no campo. Tá? Então, numa primeira situação aqui, o fluxo está aumentando. Aumentando. Opa. Aumentando. Numa situação intermediária, aqui no meio, toda a área já está preenchida com o campo. Então, aqui a área permanece fixa. Tá? Então, aqui o fluxo é constante. E se o fluxo é constante, aqui não tem corrente induzida. Aqui tem corrente induzida, vamos representar ela por um reloginho. Então, aqui está o zero, então, aqui está indicando uma corrente para cá. Tá? Aqui não tem corrente nenhuma, então está indicando o zero. Tá? E depois, quando essa espira está saindo, a área está diminuindo. Então, se a área está diminuindo, esse fluxo vai variar, vai diminuir. Esse fluxo vai diminuir. E se ele vai diminuir, o nosso reloginho lá, ao invés de marcar o zero, que estava aqui em cima, vai marcar, por exemplo, para cá. Tá? Em termos de corrente, aqui a corrente vai ter um sentido. Então aqui o fluxo está aumentando, tem que diminuir o fluxo. O campo magnético está para lá entrando. Para diminuir o fluxo, nós temos que imaginar um campo saindo. Ou se o campo está saindo, a gente abraça o fio e o sentido da corrente induzida seria esse aqui, ó. Tá? Aqui corrente igual zero, tá? Na espira, porque não tem variação de fluxo, e aqui a corrente teria o sentido contrário. Tá? Então aqui o campo está diminuindo, a gente pegaria um campo na parte interna da espira, tem que estar aumentando, então se o campo está aumentando, a corrente vai ter esse sentido aqui. Tá? Sempre olha dentro da espira, imaginem um ímã, esse ímã vai ter a capacidade de aumentar ou diminuir o fluxo em cima da espira. Aqui ele está aumentando, esse ímã imaginário vai tentar diminuir esse aumento de fluxo. Então, para diminuir o aumento de fluxo, o fluxo está aumentando para lá, o campo vai estar em sentido contrário. Aqui está diminuindo o fluxo, então tem que aumentar o fluxo porque ele está diminuindo. O sentido do campo vai ser aquele ali. Essa lei que eu estou usando é conhecida como lei de Lenz.
está associado com aquele sinal de menos que tem na expressão, que dá a força eletromotriz induzida. Tá? Só tem essas duas possibilidades. Ou a gente varia o campo, ou a gente varia a área. Ainda tem mais uma possibilidade só associada com o ângulo, né, pessoal? Uma vez que fluxo era B vezes A cosseno do ângulo. Então, se o ângulo variar, nós também temos variação de fluxo. Então, aí é para se pensar a situação que está associada com os geradores. Vamos pensar o ímã. O ímã assim, desse lado é norte. Desse lado é sul. Se aqui é norte, o sul está do lado de cá. Se aqui é sul, o norte está do lado de cá. Tá? E aqui dentro a gente coloca uma espira para girar com uma certa velocidade angular. Então o ângulo, o desenho não ficou bom, não deu a perspectiva que era para dar. Vamos fazer bem inclinado. Sim. Sim. Aqui está o vetor normal. Está um pouquinho inclinado assim, normal. E aqui a saída do fio e a gente faz ele girar. Então o vetor normal, tem que imaginar ele aqui, tá, pessoal? Como se fosse assim, ó. Tá? Aqui está a nossa espira. O vetor normal está em cima aqui dele, perpendicular à espira. A ideia é que essa espira está aqui, que ela vai girar. Então o vetor normal está mudando de posição e o ângulo lá naquela expressão também está mudando. Tá? Fluxo BA cosseno do ângulo entre o vetor normal e a espira. E o campo, desculpe. O vetor normal está aqui. O campo sai do norte e entra no sul. Então esse ângulo aqui vai estar mudando. Tá? Então se eu colocar uma espira, uma bobina girando em um campo uniforme, vai aparecer aqui corrente induzida. Corrente induzida. É o princípio de funcionamento do gerador. Então lá na usina hidrelétrica, a água faz girar as bobinas que estão no meio de campos magnéticos e nos fios, os dois fios que iniciam o enrolamento da bobina, inicia e termina, na realidade, o enrolamento da bobina, vai estar saindo corrente. Então está gerando energia elétrica pelo simples movimento das bobinas no meio do campo magnético. Tá? Se fôssemos olhar em termos de onda, isso aqui vai dar uma onda de corrente alternada. Aqui vamos pensar a força eletromotriz nas duas extremidades. Aqui epsilon. Tá? Então esse epsilon aqui entre as duas extremidades do fio vai ser algo assim. Dependendo da posição inicial, a gente pode pensar começando no máximo, mais epsilon e menos epsilon. Vamos pensar no máximo, vai oscilar assim. Portanto, dá uma corrente alternada. E aqui está o tempo. Tá? Corrente alternada, que é a corrente que a gente tem nas nossas casas. Tá? Corrente alternada.
Em termos de valores, essas correntes, essas forças eletromotrizes têm um valor máximo. Então aqui já podemos colocar aqui epsilon máximo. E aqui é epsilon mínimo, ou menos epsilon máximo. E ele está relacionado com o valor eficaz, que é o valor que a gente mede. É um pouco abaixo desses picos que tem aqui. Assim, ó, o gatinho está incomodando. B eficaz é menor do que os picos, de pico até pico, tá? E a relação entre o eficaz e o máximo é que o eficaz, o epsilon eficaz, é o epsilon máximo dividido por raiz de 2. Tá? Na nossa rede, o epsilon eficaz, a força eletromotriz máxima, é 220 volts na nossa rede. Então, o epsilon máximo, de pico até pico, seria raiz de 2 vezes 220, que dá 2 raiz vezes 220, dá um valor de 311 volts de pico até pico, né, pessoal? Não, 311 não, dá 600 de pico até pico. Tá? Dá 600 de pico a pico. Vamos ver aqui se tem a relação de pico a pico. Eu já vou soltar esse gato para ele parar de incomodar aqui. 220. Valor eficaz. Valores máximos, valor de pico. São 311. Nós acertamos. Se fosse 110 volts, de 110 volts, o valor de pico a pico vai dar raiz de 2 vezes 110. Raiz de 2 é 1.414. 2 raiz vezes 110 dá 155,56 volts. Deixa eu soltar o gatinho ali. Já retorno aí, pessoal. Essa tensão de pico, tá, pessoal? Então, numa rede de 220, a tensão de pico é 311. Numa rede de 110, a tensão de pico é 155,56. Provavelmente arredonda para 156 volts. Bom, eu disse para vocês que eu ia resolver uns exercícios de fluxo magnético e de força eletromotriz. Então vamos pegar o exercício da página 173, os resolvidos. Tem o 1, tem uma espira, um campo magnético vertical, campo magnético vertical. Essa espira está um pouco inclinada, então ela é um pouco ovalada aqui para mostrar o ângulo que ela está em relação ao B.
Então ela é meio ovalada assim. A normal dela está apontando para cá. E o ângulo entre o B e o N é de 45 graus. O que diz o enunciado? A espira da figura tem área 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados, o campo magnético é uniforme, a intensidade 2 vezes 10 menos 3 Tesla. Calcule o fluxo magnético através da espira. Ele tem como dado cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Primeiro nós temos que passar o centímetro quadrado para metros para dar o fluxo magnético em Weber. Como é que a gente faz? Alguns aprenderam assim: metro, decímetro, centímetro. Quando é o quadrado, são 2 unidades para cada um. Então o 2 centímetros está aqui, preenche com 0, 2 0, 3 zeros até chegar no metro. 0,002 metros quadrados. Tá? Daria 2 centímetros quadrados. Uma outra forma de fazer é pensar que cada centímetro é 0,01, 2 vezes 0,01 metros vezes 0,01 metros. Aqui vai dar o centímetro quadrado. Tá? Então a área é 0,0002 metros quadrados. E o fluxo magnético vai ser o campo vezes a área vezes cosseno do ângulo entre a normal e o campo, que é 45 graus. Campo 2 vezes 10 na menos 3 Tesla. Isso aqui dá 2 vezes 10 na menos 4 vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Dá para cortar o 2 com um desses dois aqui em cima. Sobrou 10 na menos 7. 2 raiz de 2 vezes 10 na menos 7. Weber. 2 raiz de 2 vezes 10 na menos 7. Weber. Tá aí o fluxo calculado para essa situação indicada aqui. Tá? Uma única espira. Se fosse N espiras, o fluxo passa a ser multiplicado por N, tá, pessoal? Ou pode calcular o fluxo de uma espira e deixa na hora de calcular a força eletromotriz, multiplica pelo N, que é o número de espiras da bobina ou do solenoide. Tá? O segundo exercício que tem aí resolvido diz que um fio condutor de forma quadrada tem um lado 10 centímetros, então dá para calcular a área, que é um fio no formato quadrado. 10 centímetros é 0,1 metro, então a área 0,1 metro quadrado vai ficar 0,01 metros quadrados. 0,01 metros quadrados. 0,1 metro quadrado. Isto.
colocado perpendicularmente a um campo magnético. Então, se é perpendicular, o ângulo entre a normal e o campo é de 0 graus. Ou melhor, a bobina é colocada perpendicular, é 0 graus. Tá? A espira é colocada perpendicular ao campo, então o ângulo é 0 graus, vai dar o fluxo máximo. Tá? O campo magnético tem intensidade 8 vezes 10 na menos 5 Tesla. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero em 4 segundos. Nós temos o tempo, 4 segundos, daí o fluxo ou o campo vai a zero. Nós vamos botar B inicial, B final, vai ser zero. 0 Tesla. Determine a força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Dado o cosseno de zero é 1. Então, fluxo inicial vai ser o campo, 8 vezes 10 na menos 5 Tesla, vezes a área, 0,01 metros quadrados, cosseno de zero, que é 1. Então, isso aqui vai dar 10 na menos 5, aqui é 10 na menos 2, vai dar 8 vezes 10 na menos 7 Weber. Fluxo final vai ser zero, porque o campo é zero. Tá? Pode botar 0 vezes a área, 0,01 metro quadrado, vezes cosseno de zero, que é zero. Fluxo final é zero. Então, para calcular a força eletromotriz induzida, é menos variação do fluxo pelo tempo. Então, variou o fluxo no tempo, apareceu força eletromotriz induzida. Variação do fluxo é o fluxo final menos o inicial. Menos fluxo final menos o fluxo inicial dividido por tempo. Vamos colocar aqui em cima. Então, o fluxo final. O fluxo final é zero. Menos zero. Menos o fluxo inicial. 8 vezes 10 na menos 7 Weber. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 4 segundos. O menos com o menos vai virar mais. 8 dividido por 4 dá 2. Desculpe. Dá 2. 2, 10 na menos 7 volts. 2 vezes 10 na menos 7 volts. Uma voltagem bem pequenininha. Microvolts, tá? Seria 0,2 microvolts. Tá bem? E por último, um exercício com gráfico que costuma cair aí em vestibular e Enem, aonde tem já direto o fluxo. Então, nesse aqui tem um gráfico com o fluxo em Weber. E aqui o tempo em segundos. Aqui 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 segundos. E aqui 0,001. E aí o fluxo está representado aqui assim. Sai do zero, vai até lá em cima.
permanece em 0,01, depois desce a 0 novamente. Tá? O que ele pergunta? Assim, são 400 espiras, tá, pessoal? 400 espiras. N igual 400 espiras. O gráfico ao lado mostra como varia com o tempo o fluxo magnético através de cada espira de uma bobina de 400 espiras, que foram enroladas próximas umas das outras para garantir que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Explique por que a fêmea induzida na bobina é 0 entre 0,1 e 0,3 segundos. Então, o fluxo para o tempo de 0,1 segundo é igual aqui 0,001 Weber. O fluxo entre 0,1 e 0,3. O fluxo para t igual 0,3 segundos também é 0,001. Então, se eu for calcular a variação do fluxo, a força eletromotriz induzida, ficaria menos N delta φ, variação do fluxo pelo tempo. O N é 400 espiras, o fluxo final é esse aqui, e o fluxo inicial é esse aqui de cima. Então, 0,001 menos 0,001 dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,3 segundos menos 0,1 segundo. 0,01 menos 0,01 é zero. Então, a força eletromotriz induzida é zero entre o 0,1 e o 0,3. Então, aqui, ó, nesse pedaço, não tem variação de fluxo, força eletromotriz induzida é zero. Tá? Na letra B, determine a máxima força eletromotriz induzida na bobina. Então, para achar a máxima, a gente vai ter que considerar este pedaço aqui, que está variando, ou este pedaço aqui. Os dois são iguais, tá? Saiu de 0,1, foi até 0 em 0,1 segundo de tempo. Vamos pegar o fluxo para t igual 0. T igual 0 segundos. Ele vale 0. 0 Weber. Está aqui embaixo. Para t igual 0,1 segundo. 0,1 segundo, ele vale 0,01 Weber. Força eletromotriz induzida, letra B. Força eletromotriz induzida máxima, nesse caso aí, menos 400. Fluxo final menos 0,01 Weber. Fluxo inicial é 0 Weber. Zero Weber. 0 Weber. E aqui o intervalo de tempo é 0,1 segundo menos 0 segundo. Então vai ficar 400 vezes 0,01, que é 0,4, dividido por 0,1. Então isso vai dar 4. Tem o sinal de menos ali, menos 4. Menos 4 volts. Tá? Se eu calcular no outro pedaço, vai dar mais 4. Então é usual escrever assim, ó. Epsilon máximo em módulo vale 4 volts. Eu não preciso carregar o sinal. Eu deixo o sinal positivo e não preciso carregar o sinal de menos. Tá bem? Então, é uma maneira de calcular a variação de fluxo utilizando um gráfico do fluxo magnético em função do tempo. Tá? Eu vou escolher alguns exercícios para anexar naquela tarefa, que já tem alguns que ficaram para trás.
Página 174. Página 174. Exercício para fazer. O 1, o 3 e o 4. 1, o 3 e o 4. O 4 é só responder. Não precisa fazer cálculo nenhum. O 1 e o 3 tem que fazer cálculo, tá? De fluxo magnético. Na sequência, vamos ver quando nós estamos no tempo. 40 minutos. Na sequência, falar da força eletromotriz num condutor móvel. Tá? Aquele caso que eu apresentei para vocês da espira andando num campo e variando a área da espira. Tem uma relação bem simples, que é para calcular essa força eletromotriz induzida, que está aí na página 176. 176, que é força eletromotriz induzida. Então vou botar FEM induzida em condutor móvel. E a gente vai pensar a situação assim: tem campo magnético saindo perpendicular ao quadro, e tem um condutor que vai sair daqui e vai vir aqui para o meio. Comprimento L, tá, pessoal? O comprimento do condutor é L. Já usou essa expressão, L, comprimento do condutor. Depois ele vem vindo para cá. Tá? Então a velocidade dele está aqui para baixo. Assim. O campo magnético está saindo. O que vai acontecer? A gente viu que condutor tem cargas, embora no estado neutro o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Mas quando o condutor se movimenta na presença de campo, vai haver uma separação de cargas. Lembrem que eu apresentei que força magnética era Q vezes V D seno do ângulo entre o V e o B. Aqui o ângulo entre o V e o B é 90 graus. Então esse ângulo aqui vai dar seno de 90, que é 1. Então fica QVB. Qual é o sentido dessa força? Mão esquerda, o B está saindo, o V está para baixo. Vou botar assim. O B está saindo para fora do quadro. O V está para baixo. Então a carga positiva vem para a direita. A minha direita que eu estou olhando para vocês. Para vocês é a esquerda de vocês, tá? Então a carga positiva vem para cá, ó. Tá? Carga positiva vem para cá. Vou colocar um sinal de mais aqui. Carga positiva vem para cá. E a carga negativa vai em sentido contrário ao polegar. A negativa vem para cá. Tá? Negativa vem para cá. Então vai aparecer aqui um campo elétrico. E o campo elétrico aponta do positivo para o negativo. Aparece para cá um campo elétrico. Campo elétrico e uma força eletromotriz induzida. Tá? Então o campo elétrico aponta dali para cá. Do lado de fora, se eu tiver um fio condutor ligado a esse circuito, aqui é o lado positivo. As cargas positivas vão vir para cá. É o mesmo sentido da corrente elétrica. É o sentido do movimento, que não existe das cargas positivas, tá? Existe o das negativas.
Mas por convenção a corrente está no sentido de movimento das cargas positivas. Então, a corrente aponta para cá. Tá? Bom, a força elétrica vai ser equilibrada pela força magnética. Tá? Ou seja, força elétrica é Q vezes E. Vai ser igual à força magnética, que é QVB. Então, QE igual QVB. Dá para cortar a carga. Dá para lembrar que esse campo aqui é a diferença de potencial. A gente tinha lá que o U era igual a E vezes D. D era a distância aonde eu estava atuando o campo. Então a diferença de potencial entre esse ponto aqui e este ponto aqui vai ser E vezes L. Tá? U vai ser E vezes L. Como é a diferença de potencial entre esses dois pontos? É a minha força eletromotriz. Então, epsilon é E vezes L. Ou seja, o E é a força eletromotriz dividida pelo L. Então, aqui eu coloco força eletromotriz dividida pelo L igual VB. Ou seja, a força eletromotriz induzida é VBL, sendo que L é o comprimento do condutor. Ou BLV. Então, sempre que tiver um fio andando com uma certa velocidade na presença de um campo, a força eletromotriz induzida no fio vai ser BBL ou BLV. Que for mais fácil para vocês gravarem. Tá? Vamos fazer uma conta. Tem aí o exercício na página 177. Página 177. Página 177, onde tem uma resistência assim, ligada, tem um campo magnético saindo, campo magnético saindo, campo magnético saindo, e esse fio aqui, tá, pessoal? Tem um outro fio deslizando aqui sobre ele, que é uma barra MN, tá? Assim a barra M aqui em cima, N embaixo. Uma barra MN de resistência desprezível, comprimento 2 metros. Então essa distância aqui é 2 metros. O campo vem para cá também, tá, pessoal? Tem campo aqui em toda a região. Ela está se movimentando para a direita com velocidade 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Perpendicularmente ao plano dos trilhos existe o campo de indução magnética de intensidade em o campo 4 vezes 10 a menos 2 Tesla. O resistor R tem resistência de 1 ohm. O que ele pede? Calcule a fêmea induzida na barra. A fêmea induzida aqui nessa barra vai ser VBL. Então F, ou melhor, epsilon, VBL
o V 10 metros por segundo, o B 4 vezes 10 na menos 2 e o L 2 metros. Então vai dar 40 vezes 10 na menos 2 é 0,4 vezes 2, 0,8. 0,8 volts. Na letra B, pede a intensidade e o sentido da corrente induzida. Então, a corrente induzida é epsilon dividido por R. Né? Essa é a corrente que vai se formar aí. Epsilon dividido por R, 0,8 volts dividido por 1 ohm. 1 ohm, isso vai dar 0,8 amperes. Falta o sentido. Então, se a gente pensar a regra da mão esquerda, vai me dizer o sentido. O campo está para fora. Campo está para fora. Mão esquerda. Campo para fora, velocidade para lá. Então, a força das cargas positivas está para baixo. Então, as cargas positivas vêm para cá. E as negativas vêm para lá. Então, aqui o sentido indicado é do M para o N. Do M para o N. Ou seja, aqui vai ser esse sentido aqui, a corrente. Tá? Alguns autores falam em sentido horário. Hein? Sentido horário. Sentido horário. Na letra C, pede a intensidade da força externa que desloca a barra. Tá? Então, como aqui é um fio com velocidade V se movimentando na presença de um campo, a hora de calcular essa força, ao invés de usar QVB, a gente vai usar BIL, seno do ângulo entre o I e o L. Tá? Entre o I e o L. O I está para cá. O I está para cá. Desculpe, o B e o I. Tá? O L é o comprimento. O ângulo entre o B e o I. O B está para fora. O I está para cá. O ângulo é 90 graus. Então aqui seno de 90, isso aqui vai dar 1. Seno de 90, isso vai dar 1. Ficou B e L. B é 4 vezes 10 na menos 2. O I é 0,8 amperes, foi calculado. E o L é 2 metros. Então isso vai dar... agora eu vou usar a calculadora, tá? 4 vezes 0,8 vezes 2, 6,4 vezes 10 na menos 2, vezes 10 na menos 2, que é 0,64. 0,064 newtons. Tá? 10 na menos 2 newtons. Tá bem? Para completar aqui os exercícios, mais um exercício só, um exercício numérico, na página 177, o número 9. Página 177, número 9. Esses aqui fazer e vão anexar na tarefa para uma das aulas aí na sequência. Não pode ser agora nessas semanas por causa do Enem, mas pode ser mais para frente. Para finalizar, eu gostaria de falar do transformador.
basicamente, contém, eu vou representar aqui para vocês, vou olhar o desenho para ver se eu consigo fazer parecido. Vou mostrar aquela parte. Então isso aqui é chamado de um núcleo, de um tipo de ferro, núcleo de ferro doce. Não é porque ele tem açúcar, né? Mas é chamado de ferro doce, é o ferro mais usado para esse núcleo. Tem enrolamentos de bobina diferentes. Então aqui, vamos entrar por aqui. Vai sair ali. Sair ali. Vai sair aqui. Aqui tem um número de espiras, N1. E do outro lado, vamos fazer um número maior. O número de espiras N2. Aqui é o primário, vamos chamar de primário. Enrolamento primário, enrolamento secundário. Aqui vamos chamar NS. Se eu variar o fluxo aqui desse lado, como tem um núcleo de ferro doce, esse fluxo vai variar também desse lado aqui com a mesma quantidade, se ele for ideal. A mesma quantidade. Tá? Como aqui NP primário, NP primário, NS secundário. Então variou o fluxo magnético no primário, vai aparecer uma variação de fluxo magnético no secundário. Tá? Como eles têm números de espiras diferentes, a tensão dos dois lados vai ser diferente. Tá? Então aqui nós vamos dizer que tem epsilon primário, a força eletromotriz do primário, e aqui vai aparecer no secundário a força eletromotriz do secundário. Como os fluxos são iguais, delta φ, delta T no primário é igual delta φ, delta T no secundário. Mas isso aqui era dado por, se eu colocar um N aqui, vamos colocar aqui em cima, aqui, delta φ por delta T vezes N era igual a epsilon. Tá? Então, delta φ delta T é o epsilon pelo N. Tirando o sinal, tá, pessoal? Tirando o sinal. Então, aqui, epsilon P por NP é igual a epsilon S por NS. Número de espiras no secundário. Tá? Então, a gente consegue elevar a tensão ou reduzir a tensão. Tá? Quando que a gente consegue reduzir? Vamos pensar lá no secundário em função do primário. Tá? Secundário em função do primário. Então, epsilon S passa o NS multiplicando. NS por NP vezes epsilon P. Então, aqui, se
o NS for maior do que o NP, o que vai acontecer? A tensão vai aumentar. Aqui é 5 volts, aqui sei lá é 1,5 vezes 5 volts vai dar no secundário uma tensão maior. Tá? Então isso aqui dá um aumento de tensão. Aumento de tensão. Se o N do secundário for menor do que o N do primário, dá uma redução da tensão. Redução ou abaixamento. Abaixamento. É o que a gente tem aí nas nossas redes elétricas, né, pessoal? Então vem uma rede trifásica lá em cima, com talvez aí 1000 volts, ou no mínimo 380 volts. E aí a gente tem que reduzir para chegar em 220. Tensão eficaz, né, pessoal? Não é a tensão máxima. A tensão máxima seria 311. Mas daí tá vindo lá da distribuidora com uma tensão maior. É alta tensão, é maior do que isso. Tá? Vamos supor que seja 1000 volts. Tá? E a gente quer usar só 220. Então tem que reduzir a tensão. Para reduzir, a gente tem que colocar um transformador, é corrente alternada, então o fluxo está variando com o tempo. Percebam que se não tivesse corrente contínua dos dois lados, não tem variação de fluxo, o transformador não vai funcionar. Tá? Só vai funcionar se tiver corrente alternada dos dois lados, tá? Ou de um dos lados. Aí vai gerar corrente alternada do outro lado. Então está chegando 1000 volts e eu quero abaixar a tensão para 220 volts. Então como é que eu faço? O número de rolamento do secundário tem que ser menor do que o número de rolamento do primário. E o que acontece é que, em geral, essa transformação de tensão, ela aquece os fios das bobinas que estão no transformador. Tá? Os enrolamentos do transformador. Então o transformador, em geral, ele é embebido em óleo. Um óleo que não é condutor, tá? Ele é isolante. Então ele funciona como o trocador de calor. Ele vai retirando o calor dos fios e vai liberando para aquela carcaça de metal que ele tem. E a corrente vai sendo, a tensão vai sendo abaixada continuamente para a tensão de uso residencial, 220 volts. Tá bem? Depois eu vou fazer com vocês uns exercícios associados com elevação de tensão, aumento de tensão e redução de tensão. Tá? Aí já dá para trazer uma listinha de exercícios para nós treinar os exercícios com a lei de indução de Faraday, a lei de Lenz, a variação do fluxo com um condutor em movimento num campo magnético, tá? E também o transformador. E aí já encerra aí, se vocês forem olhar aí no livro, depois do transformador já começa ondas eletromagnéticas, que é tema dos trabalhos que vocês têm que fazer para mim. Tá? Então a ideia é nas próximas aulas só resolver exercícios com vocês. Tá bem? Deu 1h05. Já tá bom por hoje. Tá? Mesmo porque eu só vou olhar essa aula, acho provavelmente depois do Enem. Tá? Então até uma próxima, tá, pessoal? Tenham um bom dia. Tchau, tchau.